Ora, muito bem. Muito boa noite mais uma vez a todos. Bem-vindo aqui à Masterclass Empreendedorismo na Primeira Pessoa, com a Sábua de Oliveira. É com quem eu tenho o prazer de vos apresentar. Antes de mais, gostaria de voltar a reforçar que o meu nome é Ângela Salgado e que sou a CEO do grupo Ângela Salgado, fundadora do Lugar do Empresário e mentora deste grupo que está agora a nascer, o Clip Me. Esta masterclass vai ser gravada, quero-te alertar disso, será futuramente partilhada com os presentes nesta masterclass. Também quero solicitar que mantenham as câmaras ligadas para termos uma maior interação convosco e para que a Sábua também não esteja aqui a ter um monólogo, não é? Ou não ver as caras, tá bom? Sábua, é com muito prazer e muito gosto que te tenho aqui hoje, para poderes partilhar aqui este testemunho, estes passos que tu tens na tua vida. Eu assisti já desde de nascença ao teu empreendedorismo, com muito prazer e orgulho por ser tua amiga, por seres minha cliente, e também pontualmente já o fui, não é? Nos teus serviços. E vou voltar a ser, que eu tenho um bebê há quase 5 meses, que podemos conversar sobre isso muito em breve. Sábua, está à tua disposição. Até já. Obrigada, Ângela. Obrigada por este convite e por esta oportunidade de partilhar aqui a minha caminhada. De facto, estiveste comigo desde antes do início. A verdade é essa. E então vou-vos contar aqui um bocadinho do meu percurso. As escolhas que eu fiz, na verdade, eu fui empurrada para o empreendedorismo e já vão perceber porquê. E cometi imensos erros de principiante. E mesmo antes, o que eu vos quero dizer aqui é que isto de empreender, em muitas situações, ou na maioria das situações, não é a primeira opção por desconhecimento e não era a minha primeira opção, exatamente por desconhecer. Eu sou licenciada em Psicologia, sempre me imaginei com um emprego o tempo inteiro, sempre me imaginei a ser mãe, era uma coisa que eu queria muito. Aliás, eu sou fascinada por bebés e por isso é que trabalho hoje em dia com essa área. E eu achava que eu ia ser dessas mães que ia ter tudo controlado. Portanto, ia ter o meu emprego, os meus filhos iriam à escola, à creche, tudo normal, até que eu fui mãe. Ainda na gravidez, eu fiquei desempregada. Eu trabalhava enquanto psicóloga numa associação, num projeto financiado. O projeto deixou de ser financiado, dispensaram as pessoas que estavam nesse projeto. E eu fui uma delas. E como na minha gravidez a médica estava na dúvida sobre o meu útero, disse que o melhor mesmo é descansar, não, também com 4 meses de gravidez não estava a pensar começar a enviar currículos. Então fiquei descansadinha por casa, entretanto meu filho nasceu, e eu comecei aí a pôr em causa como é que, como é que se coloca uma criança tão pequena em creches. Aí já na primeira. Como é que... Bem-vindo, António. Aí com o micro ligado. Como é que eu comecei a duvidar de que se eu seria capaz de ser aquela mulher que eu achava ser capaz? De ter emprego a tempo inteiro e de ter o meu filho ainda bebê numa creche. Então eu adiei ao máximo a entrada para a creche, porque eu não me sentia bem, eu sentia uma angústia terrível, pensar com 6, 7 meses, eu assim, não quero. E quando ele se estava a aproximar do primeiro aniversário, aí as contas também começaram a apertar, não é? Havia menos um rendimento em casa, era o meu marido que pagava as contas, se eu precisasse de ajuda, não faz mal, mas podes vestir. Pedia ajuda aos meus pais, se fosse necessário, e, e então, Luísa, não. E então, só que as contas não chegavam, não é? E eu nunca quis depender de ninguém, quis sempre ter os meus rendimentos. E pronto. E o que é que eu ouvia à volta? Passava, também
também já está na hora, né? O teu filho já está com quase 1 ano, as creches até são porreiras, vais ver que te vais habituar e ele também vai se habituar. E realmente eu também precisava de espairecer, de estar com adultos, de trabalhar, de me sentir útil, de ir embora. Enviei currículos, pimba, logo à primeira. Não sei se ria, se chorava, logo à primeira. Fiquei num projeto espetacular, na minha área profissional, a 40 quilómetros de casa. O meu filho foi literalmente depositado na creche desde as 8 da manhã às 7 da noite, segunda a sexta. Eu ficava lá 11 horas. Eu ia a correr para o trabalho, voltava o mais rápido que podia para ir buscá-lo e só tinha finais de dia e fins de semana. Eu comecei a achar, espera lá, também não é isto que eu quero. Como é que... E a angústia não passava, passaram meses, a angústia não passava e toda a gente dizia, sabe, é normal, faz parte, temos que ganhar dinheiro, etc. Mas ele ficava 11 horas na creche e alguma coisa para mim não batia certo, e não era assim que eu queria ser mãe, também quero estar presente, eu estive presente 1 ano inteiro com ele, eu quero estar mais presente. No entanto, fui deixando passar e passaram quase 2 anos e a angústia simplesmente não passava. Toda a gente normalizava a situação, é o que toda a gente faz, mas a angústia não passava. Sabem qual foi o momento exato? Eu sei exatamente qual foi o momento que quebrou ali qualquer coisa em mim, que disse não consigo nem mais um dia. Foi o dia em que eu fui buscar o meu filho à escola. E às vezes ele vinha ter comigo para pedir leitinho. Não, nessa altura ele ainda não mamava, mas antes ele vinha a correr ter comigo, fazer assim leitinho, porque era o aconchego máximo que ele tinha comigo antes de irmos para casa. Mas aí, já 2 anos após, portanto ele ainda já não amamentava, nesse dia fui buscá-lo à escola e ele estava particularmente mais cansado, porque ele estava numa escola com quinta pedagógica, com muitas brincadeiras ao ar livre, e ele adormeceu no carro. Às vezes acontecia isso, adormecia no carro, depois acordava para jantar. Mas nesse dia, nessa noite, ele continuou a dormir em casa. Ele não acordou para jantar. Ele acordou no dia seguinte, adivinhem, para voltar à creche. Foi a gota d'água. Eu disse, eu não estive com o meu filho hoje. Deixei-o às 8 da manhã e voltei a interagir com ele às 8 da manhã do dia seguinte. E foi aí a gota d'água e disse, eu não consigo mais. Pedi ajuda. Socorro, marido, socorro, pais, socorro, amigos. Suportem-me nesta ideia. Eu não vou conseguir, eu vou demitir-me do meu trabalho. Eu tenho que fazer diferente, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Na altura fazia 2 coisas. Sabia costurar, fazia assim uns slings, porta-bebês. A Angela chegou a usufruir aqui de um dos meus slings. E eu era instrutora do programa Baby Science, para quem não conhece. É um programa americano de gestos para bebés, em que o instrutor ensina os pais ou ensina creches a aplicarem esta metodologia, esta estratégia, a ajudar os bebés a nos comunicar através de gestos numa fase em que eles ainda não falam. Portanto, só para perceberem aqui a figura da coisa, o meu filho com 1 ano vinha ter comigo, fazíamos gestos, e eu sabia se ele queria comer, o que é que ele queria comer, se era banana, se era iogurte, se era maçã, e eu entendia praticamente tudo aquilo que ele me queria dizer. E eu era instrutora. Tornei-me instrutora muito antes de ser mãe. E depois, quando fui mãe, apliquei tudo com o meu filho, claro, e usufruí imenso dos benefícios. Hoje lá assistiu aqui o Rafa a fazer gestos e depois foi a Luana a fazer gestos também. E assim, ok, eu vou pegar nisto. Peguei Baby Wedding, Baby Signs, pus-lhe um nome bonitinho, criei uma página de Facebook, despedi-me, claro, despedi-me com medos, muito medo. Disse, ok, não sei o que é que isto vai dar. Eu pus um prazo a mim própria e anunciei essa frase à minha família, assim, ok, ajudem-me nisto,
se até um ano, se até daqui a um ano eu não tiver resultados, não tiver rendimentos, volto a enviar currículos. Mas assim eu não consigo estar, porque eu não estou a ver o meu filho crescer e não é isto que eu quero para mim, nem para o meu bebê, que já estava com quase 3 anos. E foi assim que eu comecei, uma página de Facebook, sem saber como divulgar, sem saber como comunicar. A minha área era de psicologia, nada de negócios. Não sabia mesmo nada de negócios, nem de contabilidade. Fartei-me de errar na contabilidade, não fosse a Ângela. E mesmo assim, a Ângela massacrou-me ali da cabeça durante algum tempo e cometi erros, apesar dos avisos. Portanto, sim, ouçam bem o que a Ângela vos tem para dizer. E o que é que aconteceu durante esse ano? Praticamente tive 0 rendimentos. Estava muito feliz. Eu acordava sem despertador. O meu filho sempre foi madrugador, portanto não era um problema, mas acordávamos sem despertador. O meu filho ia para a escola por volta das 9, 9 e meia, e às 3 da tarde ia buscá-lo. E era nesse tempo que eu trabalhava. E às 3, quando ia buscá-lo, íamos para o parque brincar, íamos ao supermercado juntos, íamos fazer um bocadinho, brincar na horta, fazer o jantar para o papá. Portanto, eu estava muito realizada nisso, assim, ok, é aqui o caminho, é empreender, fazer com que um projeto resulte. Só que o meu projeto, guess what, não estava a resultar. Porquê? Não estava a comunicar bem, não estava a comunicar para as pessoas certas, não estava a usar os melhores canais de comunicação e eu não sabia o que não sabia. Então esse prazo já estava quase a terminar e no início sabem o que é que eu fiz? Eu disse, ok, as escolas têm que conhecer isto. Eu conheço o programa Baby Science, isto é espetacular. Como é que não há mais pessoas a quererem fazer isto com os seus bebés? Eu punha as minhas publicidades, as minhas publicações era só workshop, dia tal, aqui, ele quer. Ou então mandava e-mails para as creches a dizer vejam, vejam, isto é espetacular, venham inscrever-se. Eu fiz uma base de dados toda linda, maravilhosa, com cerca de 100 instituições, num raio de quilómetros onde fosse fácil para mim deslocar-me. 100 instituições. Conseguem adivinhar quantas me devolveram respostas? 0. Foi aí que eu percebi, pronto. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Não tarda, vou ter que estar a enviar currículos. Como é que vai ser a minha vida? Não é isto que eu quero. Eu transpirava só da ideia de trabalhar outra vez naquele horário doido e não ter tempo nenhum com o meu filho. E então, eu comecei a fazer formações. Comecei a aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing, sobre empreendedorismo, e num prazo de um mês comecei a aplicar o que estava a aprender, e aí, e, e foi no último mês, foram os últimos 30 dias do meu prazo de um ano, que eu comecei a ter resultados. E no ano seguinte foi alucinante. Fui requisitada de norte a sul, ia às ilhas, fazia formações a creche. Eram as creches que vinham ter comigo, que realmente nós não sabemos o que não sabemos. Eu mudei a forma de comunicar, fazia a informação chegar às pessoas que já se iriam identificar com o Baby Science, mesmo que ainda não conhecessem o Baby Science. Portanto, a partir do momento que conhecessem, eles iriam logo se identificar. Isso aconteceu com creches, com famílias. Só que o meu projeto tinha um grande entrave, tinha uma grande limitação, era americano. Os materiais eram em inglês, ninguém comprava os materiais. Chegaste a ter os materiais em inglês, não foi, Angela? Ainda era desse tempo. Sim, sim. E eu já estava a ser requisitada, e tinha que viajar pelo país e não estava a conseguir dar as respostas todas, nem a dar continuidade aos pedidos. Não é? Uns faziam workshop para pais, depois queriam que fosse para as creches, e eu não conseguia estar sempre ou no Porto, ou em Faro, ou na Madeira, ou nos Açores, e então era uma grande limitação. O que é que eu poderia fazer para dar o passo seguinte? Isto de empreender. Eu entrei assim de mansinho, sem saber mesmo que eu estava a empreender, na verdade, eu não tinha essa consciência. E agora olhar para trás tem tudo a ver com as pequenas decisões que eu fui tomando no caminho. E
foi preciso ganhar uma consciência e uma confiança nas minhas competências, mesmo naquelas que eu achava que não tinha, acreditar que era possível eu aprender mais continuamente para começar a dar passos maiores do que a perna. Ser empreendedor é procurar soluções e dar passos por vezes maiores do que a perna. Na altura, para conseguir ter os materiais em português, para formar novos instrutores, porque eu era a única no país a fazer este trabalho, eu teria. Já vou, filha, já vou ter que ir. Eu teria que ser a representante do programa cá em Portugal. Portanto, eu tinha que ter uma. É como se fosse um franchising, mais ou menos. Eu tinha que investir para poder traduzir tudo e para formar novos instrutores para fazer aquilo que eu fazia. Sabe como é que eu pensava na altura sobre isso? Isso é muita areia para o meu caminhão. Deus me livre. Deve ser um balúrdio. Tenho lá dinheiro para essas coisas. Não, não, não. Deixa-me estar aqui quietinha, ser instrutora, formar estas pessoas. E eu continuei a ir às formações. E cada formação que eu ia, por isso é que é tão importante estar em comunidades como esta, cada formação que eu ia, a minha mente expandia-se. Até que fiz um exercício numa destas formações, e eu aplico muito nestes exercícios, e gosto muito de fazer parte das dinâmicas, e então este exercício era doido, em que eu tinha de partir uma tábua, era assim uma espessura assim, uma dona espessura, partir uma tábua com uma mão, sendo que a tábua representava os nossos obstáculos, barreiras que quiséssemos ultrapassar, e ensinaram-nos a técnica, mas era uma madeira maciça. Eu assim, como é que é possível partir com um braço, com uma mão, e tínhamos que bater aqui com uma determinada zona. Ensinaram-nos a técnica da posição da mão, parecíamos quase como atletas de Kung Fu, e os mentores que lá estavam, os professores que lá estavam, ensinaram-nos exatamente como fazer, exemplificaram, pudemos ver, ok, é possível. E neste exercício, eu disse, sou capaz, eu fui jogadora de vôlei, portanto não é isso que me vai magoar a mão. Quando eu chego lá, sabe o que é que aconteceu? Eu não consegui. Mas não é que eu não conseguisse partir a tábua, eu fiquei a milímetros da tábua e não lhe toquei. Eu fiquei com uma angústia tão grande, tão grande, tão grande naquele momento, e como vos digo, eu levei o exercício mesmo, sério, e eu não sei o que é que me possuiu ali, me bloqueou completamente de partir os meus obstáculos, que eu nem sequer sabia bem quais eram. Eu fazia o movimento, chegava ali a milímetros da tábua, parava completamente e começava a chorar, a berreira, a chorar, a não perceber porque é que eu não tentei. Fui arejar, voltei, assim, ok, vou conseguir. Voltei a fazer exatamente a mesma coisa. Fiquei a milímetros. Levei os 3 dias seguintes em casa a pensar, mas porquê? Porquê que eu não parti a tábua? Mas porquê? O que é que se passa? Até que eu fiz a pergunta que eu precisava de ter feito para poder dar o passo maior do que a perna. E a pergunta foi, Sábula Maria, o que é que na tua vida não estás a fazer, não estás sequer a tentar por medo de errar, por medo de falhar, por medo de não conseguir, né? Por medo de não partir a tábua? E a resposta foi imediata, foi, ok, a representação do Baby Signs em Portugal. Para mim seria impensável, e no segundo seguinte eu decidi, e por isso empreender é mesmo tomar decisões sem saber bem o como vais descobrir, tens é que saber onde é que tu queres ir. Como lá chegar, vais descobrir e vais fazer por descobrir, e temos mesmo que acreditar nessas nossas capacidades de o fazer. Naquele momento eu decidi, eu vou ser a representante do Baby Signs em Portugal. Eu fiquei, ainda bem que eu estava sozinha em casa, eu fiquei eufórica, aos saltos, a dizer, eu vou ser a representante, eu vou ser a representante. E querem saber a melhor parte? Continuava sem saber qual era o preço. Continuava sem saber o que é que era preciso fazer para o ser.
Eu antes não sabia e simplesmente pus de parte, depois eu decidi e continuei sem saber. Logo a seguir, o que é que eu fiz? Mandei um e-mail para os Estados Unidos. 3 meses depois, tornei-me representante do Baby Signs em Portugal. Eu não tinha o dinheiro, eu não sabia como, arranjei forma. Foram passos maiores do que a perna, eu tive a correr, a traduzir, a trabalhar. 6 meses depois, formei o primeiro grupo de instrutoras Baby Signs em Portugal. Neste momento, já formei mais de 100 instrutoras. Estamos espalhadas, já foi, estamos espalhadas por todo o país, a formar pais, a formar creches, a formar profissionais, porque eu aprendi que era necessário termos um propósito maior do que nós próprios, ter uma visão para além do que aquele que parece até estar próximo e acreditar e fazer acontecer. E então foi esse o meu trajeto e estou continuamente a aprender, estou continuamente a procurar mais ensinamentos, estou continuamente a ler mais assuntos, a procurar mais soluções. Para cada problema temos de encontrar sempre 10 ou mais soluções. E eu sinto que é isso que tem sido a minha vida. Tive a segunda filha numa situação muito melhor do que o primeiro filho. E quando, antes de ser mãe, ser empreendedora não seria de toda a minha primeira opção, neste momento eu não vejo que seja outra opção. A mais nova teve-me por inteiro, foi para a creche gradualmente, depois de 1 ano e tal de idade. Ela só ia 2 manhãs por semana, depois fazia-me o gesto de escola nos dias em que não ia. Eu sabia assim: oh, queres ir à escola, filha? E levava, e passou a ir todas as manhãs. Ao meio-dia ia buscá-la. Ela almoçava em casa, fazia a cesta em casa, e era isso que eu acreditava ser um, a vida que eu queria enquanto mãe e o desenvolvimento que eu queria também para os meus filhos. E é possível ter o melhor dos dois mundos. E é essa mensagem que eu vos quero aqui deixar. É mesmo possível ter o melhor dos dois mundos. Trabalho cada vez mais de forma mais produtiva, né? Enquanto que antes não sabia se costurava primeiro, se mandava e-mails, se limpava o chão, se estender a roupa. Eu tive que aprender a gerir isso e cada vez estou mais produtiva em menos tempo. Ainda assim, boa filha. Ainda assim, tenho muito a aprender neste campo. Eu sei que eu sou capaz de fazer mais em menos tempo, ainda tenho que aprender mais estratégias um, e encontrar mais soluções para todas as coisas que nós queremos concretizar cá em Portugal. A minha visão para Portugal é que todos os bebés se cruzarem com o programa Baby Sign, seja no centro de saúde, seja na creche, seja nas preparações pré-parto, nos grupos que se formam pelo país fora, e fazer parte da cultura portuguesa, isto dos gestos para bebés. Muito obrigada por me ouvirem. Se tiverem alguma questão, alguma curiosidade que queiram colocar aqui com o que eu vos expus, estão à vontade. E espero que tenham gostado aqui deste percurso. E estou aqui para vos ajudar no que for preciso. A Ângela tem sido aqui o meu braço direito com, Deus, com as contas, vocês não estão bem a ver. Tem sido muito, muito, muito importante não errar tanto e ter as pessoas certas do nosso lado para nos ajudar nesta caminhada. E a Ângela, sem dúvida, tem sido uma dessas pessoas. Puxar orelhas também. Obrigada, Sábio. Não sei se alguém tem aqui alguma questão. Tenho aqui uma pequenina um bocadinho chateado também. Que era mãe, pois. Está tudo a querer conciliar as coisas entre pai, mãe, também é presente, também vejo a família, portanto faz parte desta jornada. Primeiro quero
dar os parabéns à Sábula pelo testemunho que deu acerca do empreender e de quanto isto pode ser empoderador para outras pessoas e inspirar outras pessoas. E concordo que efetivamente em Portugal ou não seja, empreender não é das primeiras opções. Uhum. Nós estamos formatados para uma sociedade em que trabalhar por conta de outrem é que é certo e que é seguro. Se nós repensarmos até na escola, os exercícios básicos de matemática colocam os meninos. Imagina que vais comprar laranjas, 10 laranjas, a senhora tinha 20, com quantas laranjas a senhora ficou? E quanto dinheiro é que vais entregar à senhora? Coloca-nos numa posição de trabalhador por conta de outrem, não como um empreendedor, não nos mostra a ser o próprio empresário. E, no fundo, quero dar os parabéns à Sábula e perguntar-lhe quais foram as ferramentas que se muniu naqueles cliques que disse que teve para passar e quando estava quase a um mês de terminar o seu tempo, o deadline, digamos assim, o que é que recebeu de ferramentas que fez com que despoletasse tanto este crescimento depois? No fundo foram 11 meses sem ter resultados e depois num espaço de um mês o que é que deu o clique? Eu vou partilhar exatamente o que me disseram, o que me desafiaram a fazer e o que eu fiz. Na altura, funcionava muito bem, ainda funciona, mas eu acho que não da mesma forma, porque as redes sociais mudam muito com os algoritmos. Mas funcionava muito bem os blogs e os artigos de blog. Então, o que é que me disseram? Cria um blog, nunca tinha criado um site, e escreve um artigo por dia nesse blog e dás conteúdo. Portanto, aqui é a cultura de dar conteúdo valioso, que seja útil, que a pessoa possa aprender algo e que se atraia ao teu trabalho e que queira se aproximar e queira comprar aquilo que tu tenhas para vender. E esta estratégia era com o blog. Um artigo por dia em que pegava no link do artigo e partilhava nas redes sociais. A minha única rede social era o Facebook. Fazia parte de grupos de mães, de grupos de educadores de infância e partilhava ali esse link. Portanto, eu não estava a vender nada e foi isso que eles me disseram para fazer. Não vendas nada. Estás a informar as pessoas, estás a ser útil, estás a servir as pessoas. E durante 30 dias, um artigo por dia, e apanhou as férias do meu filho. Portanto, eu só trabalhava à noite, deitava-me às 2 da manhã, deitava o Rafa, sentava-me a escrever. Eu nunca tinha escrito um único artigo, um por dia, durante 30 dias, e estava sempre a sair, todos os dias, um novo artigo, novas informações, link com vídeos, com texto, com gráficos. Tentei ser o mais criativa possível e mais diversificada possível, o mais completa possível. E saía. No final dos 30 dias, 2 creches vieram bater à porta a dizer: eu quero. E essas creches não estavam naquela lista das 100 que eu fiz inicialmente. O mais incrível, elas vieram ter comigo a dizer: como é que eu me inscrevo? O que é que eu tenho que fazer? E eu, ok. E daí para a frente foi, ok, vou continuar a criar conteúdos. Agora, os conteúdos são outros formatos, pode ser no YouTube, agora conseguimos diversificar mais, no Instagram, portanto, tutoriais com pequenos vídeos para atrair, não é? É o que se chama de marketing de atração, e foi isso que me foi ensinado a fazer. Para já é muito mais agradável atrair do que estar a bater a porta e dizer, olha, venham inscrever-se. E de facto eu estava a servir genuinamente, dizer, como é que eu posso ser útil para aquela pessoa, como é que eu posso ser útil para aquela família. E comecei a produzir todos os conteúdos com base nisso. Como é que eu posso servir melhor? E foi isso que eu fiz. Durante 30 dias foi muito intenso. Fartei-me de escrever. Especificamente nesse mês foi isso que eu fiz. E foi aí que eu percebi, ok, não vou precisar de enviar currículos tão cedo. Obrigada, Sábula, pela partilha. Nada. E obrigada, Judite, pela partilha também e pela Muito pergunta. obrigada, Sábula. Eu tenho aqui um novo membro a assistir. Olá, Pecarrucho. Temos aqui o Sr. António, deixou uma mensagem no chat, sabe? Não sei se queres
partilhar. vi. Muito obrigada por partilhar connosco. Tomamos boa nota deste lindo testemunho. Precisamos disso para seguir com os nossos projetos. Sim, precisamos de ouvir mais testemunhos destes passos que as pessoas tiveram que dar e pôr projetos a andar e não desistir. Há muitos altos e baixos, mas a nossa visão, o nosso propósito tem de ser maior do que as dificuldades. E sabemos que as dificuldades não vão durar para sempre, porque nós estamos sempre a continuar o nosso trabalho, não é? Vamos mudando as estratégias, vamos melhorando, vamos afinando. Não fazer, se tiver a dar errado, não fazemos da mesma forma, vamos mudar a forma, mas não deixamos de o fazer, porque um dia a coisa corre bem. A dificuldade não dura para sempre. É verdade. Eu também posso partilhar aqui um bocadinho para complementar, que eu acho que nunca partilhei isto assim tão em público, mas eu também tornei-me empreendedora no momento difícil da minha vida, que a Saba por acaso acompanhou, e quando eu tive uma separação, foi quando eu comecei a empreender, porque vi necessidades também que eu tinha que colmatar com a minha filha, que neste momento tem 9 anos, e eu tinha que garantir a sustentabilidade dela e a minha presença. Então, a minha forma de garantir a ter liberdade horária, liberdade financeira, era realmente empreender, e foi aí que nasceu a minha equipa, o meu escritório, não é? Numa primeira fase um bocado rudimentar, mas depois consegui chegar e consigo neste momento estar onde estou, mas claro, sempre com muito trabalho, sempre assim com uns acessórios dos nossos pequenos, não pondo nunca de lado os meus objetivos pessoais, profissionais, familiares, e pronto, isto é uma luta diária para um empreendedor, todos nós que somos empreendedores sabemos disso, e pronto, também nunca foi fácil, e o meu negócio fui eu que o criei, não herdei de ninguém. Muitas vezes há clientes que passam de carteiras em carteiras, no meu caso não. Por acaso tenho o privilégio de ter aqui pelo menos 4 pessoas que são meus clientes, e não herdei de ninguém, vieram diretamente para mim. E até que a Sabo é um caso de sucesso dos meus clientes. Neste momento tenho uma empresa criada, mas teve muitas lacunas lá atrás em que eu alertei muitas vezes. Ela deu muito dinheiro ao Eu Estado. perdi muito dinheiro. Opa, ouçam à primeira. Não, sim, não Eu façam disse-lhe a isso. ela, mas tu estás a dar esse dinheiro ao Estado, paga-me a mim, eu ajudo-te a poupar. Foi. Foi verdade, a Sabo entregou-me mesmo muito dinheiro ao Estado. Paguei E, de IRS naquele ano, meu Deus, Ângela, vou abrir empresa, ajuda-me. e pronto, e a partir daí as coisas melhoraram nesse sentido, a Sim, nível de sim. impostos, melhoraram muito. Mas pronto, a Saba é um caso de sucesso na minha empresa e é uma empreendedora de sucesso, e apesar de todas as lacunas que acontecem nos nossos percursos profissionais, a Saba sempre soube dar a volta, e dou este reforço a ela hoje aqui, porque ela sabe porquê, para não desistir, que nós estamos aqui todos com o mesmo objetivo, que é ser empreendedores de sucesso. Sem dúvida. E para quem tem filhos pequenos, eu gosto de dizer, eles não são pequenos para sempre, não é? Há ali uma Não. fase que a gestão é um bocadinho mais difícil, mas as prioridades falam mais alto. As prioridades, quando estão claras na nossa mente, não é? Eu lembro-me quando a Luizinha estava mais pequenina, era de facto a minha prioridade e o meu projeto estava a meio gás. A partir do momento que começou a ser mais autónoma, estar mais tempo na escola, também consegui ser mais produtiva e fazer avançar mais as coisas. Eu estou à espera que ela cresça mais um bocadinho para começar a fazer mais coisas. Sei lá, eu gosto de desporto, eu quero também ter mais tempo para mim, e fazer coisas diferentes a nível de eventos, que eu quero fazer mais com o meu projeto e fazer crescer de outros formatos. Mas eu sei que eles não são pequenos para sempre, e eu vou aproveitá-los bem enquanto eles são pequenos e estar o mais tempo possível presentes. Não sei se os senhores que estão aqui presentes, Sr. Bento, Sr. António, Sr. Augusto, se querem partilhar alguma coisa também a nível de empreendedorismo, ou até a nível familiar, nós gostaríamos de ouvir.
Pois sim, obrigado, Sabla, e obrigado, Ângela, também. Mas aqui eu tenho aqui uma pergunta para a Sabla e que também vai para a doutora Ângela. No princípio, se eu percebi bem, é que a Sabla trabalhou sozinha antes de ser representante exclusiva cá em Portugal. Então, Uhum. como é que fez, qual foi o processo que usou para a fixação de preços nesse sentido? Porque estamos a Ah, falar de serviços, como é que chegou a esta fixação dos preços? É, ok. isto é um, e depois eu acredito que a doutora Ângela também já o disse. Gostava de saber qual foi a participação dela, justamente para saber dos seus limites, até que ponto que ajudou a Sábula neste, para que ela possa realizar então o seu negócio. Ok. Os preços, eu pensei no formato para pais, como era 90 minutos, fui pesquisar também nos Estados Unidos, preços é que eles faziam, apesar de culturalmente ser muito diferente, e fiz o que eu achava ser adequado para o tipo de formação que era e o que é que os pais estavam habituados a pagar. E na altura comecei com preço que neste momento aumentei muito porque de facto consigo ver que há um valor muito maior agregado àquilo que nós estamos a dar e basta que as pessoas tenham essa percepção para terem o dinheiro de pagar. Portanto, na altura era tudo baratinho, eu fazia o preço mais pequenino, e as pessoas não estavam sequer a valorizar isso. Portanto, estabeleci na minha cabeça o que é que seria suposto os pais pagarem ou as creches, o que é que as creches conseguiriam pagar, e foi assim que muito leigamente coloquei os preços. Hoje em dia não são esses de todo. As próprias instrutoras, as primeiras instrutoras que eu formei, fizemos um estudo de mercado melhor e aumentámos aí os valores, porque bastava que as pessoas tivessem a percepção do real valor que estavam a receber para o preço estar adequado. Portanto, as pessoas, ao conhecerem o valor, o que vão retirar dali, não é? O facto deles valorizarem o preço, é o preço a pagar e as pessoas pagam aí. Portanto, agora as coisas estão melhores, mas na altura foi assim, muito espontâneo. Assim, ok, uma coisa de um workshop deste chá de ser, ok, 25 euros, está bom. Era assim que eu fazia os preços. Passava recibos verdes, portanto, eu tinha atividade aberta um, a nível individual, passava os recibos verdes a quem me pedia, porque presencialmente, presencialmente as pessoas às vezes pagavam-me em dinheiro, não pediam nada, assim, boa, não tenho que declarar nada. Não é suposto isso acontecer. Mas eu achava que pronto, não precisava de passar. Ou então, quando me compravam os materiais, eu não sabia o código certo de venda de materiais, então eram muitas as dúvidas que lá estavam. E pronto, e depois consultei a Ângela. Quando me tornei representante, aí os valores já eram maiores, porque o curso de instrutores já é um valor muito superior, não é? Porque estou a formar pessoas que vão obter rendimentos e vão ter formação contínua comigo. E tive um ano a receber, a aumentar muito os rendimentos, e foi esse ano que a Ângela disse: olha, com estes rendimentos já podes abrir empresa. E eu, ai não, Ângela, empresa, isso soa muito trabalho. Tenho mais contas para pagar e IVAs e credo. Não quero as coisas, quero manter as coisas simples. E a Angela lá me explicava assim: olha, mas tu não estás a conseguir declarar as tuas despesas, tu tens imensas despesas que estás a deitar para o lixo. E a expressão foi mesmo: paga-me a mim, tu vais ter menos despesas do que vais. E eu meti com a cabeça assim: não, deixa estar, isso se calhar ainda é muito cedo. Esse ano paguei tanto dinheiro. Desculpa Sim, interromper, Sábula. Podemos falar em números, se faz favor? o primeiro ano, já não me recordo, era mais do que, ainda era antes do IVA, certo, Ângela? Foi Eu antes já não me dos 10 recordo muito mil bem, mas euros. não me recordo muito bem, mas o primeiro ano pagavas sempre à volta, porque é assim, a Sábua, o Paguei caso 3 da mil, Sábua, 4 mil euros de sim, IRS. e pagaste, mas a Sábua tem um marido, não sei se posso partilhar, Sábua, Sim, 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 que é podes pôr. militar, que é militar,
e já tem um posto superior e os rendimentos dele são muito altos. E ele, por ano, desconta a nível de IRS cerca de 6.000 euros. Ou seja, ela já tinha adiantado ao Estado 6.000 euros. E E ainda depois ainda assim, pagou mais 2 ou 3.000 euros na altura. No ano seguinte, com os mesmos rendimentos e tudo, conseguiu pagar para aí 4.000. Ou seja, ela, na realidade, ela entregou ao Estado 10.000 euros nesse ano. E foi quando eu disse: não, tu estás a ter valores absurdos. No ano sim, que ela abriu a empresa, recebeu IRS. O do dinheiro que tinha adiantado do marido, os 6.000 euros, ela recebeu de valor. Recebeu, não sei, exatamente. sabe, ou se foi 2, 3, mas não recebeste um valor. Foi mais do que 2. E a Sim, partir daí, no ano passado, também recebeste uma média, acho que foi na ordem dos 4.000. foi, Ou se- 3.000 que e é, tal. pois, Sim, que é o marido que faz as retenções na esfera dele, porque o IRS é familiar, é no caso conjunto. dela, e compensa, no teu caso, compensa, até porque há aqui uma jogada, por assim dizer, a nível de salário da Sabo, não é? Porque ela tira, paga despesas pela empresa, considera custo na empresa, despesas da atividade, que na realidade De podem. entrar no salário. É. Exatamente, porque estamos a falar que a sede da empresa da Sabo, por exemplo, é na habitação dela e ela consegue imputar despesas da habitação à atividade porque está no mesmo local, não é? Portanto, aí temos uma solução, às vezes, para reduzir o salário e tirar valores justificados da empresa. Mas sim, a Sabo foi um caso que mesmo isto ainda te paga a contabilidade, não é? Mas é uma diferença brutal. E como é que Sim, nós chegamos a isso? O senhor Augusto estava a perguntar como é que chegamos lá. Isto é fácil, salvo seja, não é? Para mim, é a elaboração de um plano fiscal, é ver a situação que tem, para onde é que quer ir, as previsões a nível de faturação, que tipo de despesas pode estar englobado, o tipo de atividade, não é? Que se vai executar. Estamos aqui a falar que a SAB é uma prestadora de serviços, não é? Se for um exercício, uma atividade de compra e venda de bens, aí tem que se analisar bem, porque a nível de IRS pode compensar na esfera de IRS, não é? E depois é assim, sempre que tem uma atividade de elevado valor, as taxas de IRC, que é o imposto da empresa, são inferiores à taxa de IRS. Logo por aí, também é uma situação que se tem sempre que ter em conta, não é? E na parte do IRS, na situação da Sábua, ela estava a pagar imposto sobre a faturação, 75% da faturação. No caso da empresa, não, é sobre o lucro da empresa e se tiver prejuízo, porque pode dar prejuízo, não paga imposto, não é? exato. E tem tido isso bem controlado. O IRC tem sido sempre ali Sim, controlado. Sim. E sim, depois comecei a aumentar os rendimentos, depois entrou a questão do IVA, que a Ângela ajudou-me a gerir, não é? A declaração dos IVAs, foi do trimestral para o mensal, para realmente ter as contas bem organizadas, e saber com que dinheiro posso contar. E pronto, e à medida que as coisas vão crescendo, que as necessidades vão surgindo, vou associando e adicionando serviços sim, da contabilidade. a alteração do IVA foi mais por uma gestão da SAU a nível financeiro, Sim, porque o da IVA, organização. a nível de IVA, normalmente as empresas numa fase inicial, se tiver um baixo valor de faturação, é sempre trimestral. Mas a SABUA, a determinada altura, decidiu alterar o regime de IVA para o mensal, e assim sabe que todos os meses tem que pagar IVA e é mais fácil do que 3 em 3 meses saber que vai pagar às vezes 2.000, outras vezes 1.000, outras vezes 3, outras vezes pronto, depende do volume de faturação, não é? E então a SABA, por uma gestão financeira, nem é fiscal, nem contabilística, ela decidiu passar para mensal e acho que tem corrido melhor Sim, em sem relação ao que dúvida. estava. Temos aqui uma mensagem no chat, sabe? Ok, espero Senhor ter António. respondido à pergunta, Augusto. Portanto, eu abri a empresa quando os rendimentos aumentaram mais, mas ainda eram menos do que 10.000 anuais naquele ano, e foi porque eu tinha mesmo muitas despesas como eu tenho que produzir materiais com gráficas, que ainda por cima tem IVA incluído, e essas despesas não entravam como despesas. Então, era como se eu estivesse a lucrar tudo aquilo, dinheiro que entrava.
quando na verdade eu estava a reinvestir uma boa parte dele. E o facto de eu poder declarar isso ajudou muito na percepção dos valores da empresa. Afinal, aquilo não estava a receber 10 mil euros, estava a receber 4 mil, porque tudo o resto estava a ser reinvestido. Isso ficou considerado. Sim, temos aqui uma mensagem do António. O empreendedorismo começa com uma ideia. Infelizmente, a maior parte das pessoas pensa que é preciso ter dinheiro ou herança de todo. Eu tinha zero. Eu devia ter negativos na altura. Na verdade, é uma ideia e pesquisa. Comecei a fazer comércio com o telemóvel, ligava para fornecedores e fazia uma lista dos produtos que dispunham. E em seguida procurava compradores em pequenas cantinas e lojas. Sei que em pouco tempo passei a fazer grandes vendas, inclusive para o Estado. Em Portugal, neste momento, há um mercado muito fértil da imobiliária, sem dúvida. É continuar. Às vezes, o primeiro obstáculo não significa, não é um sinal divino a dizer não vais por aí. É um teste a dizer, ok, para ver se queres mesmo isto. E é ultrapassar um de cada vez. Sim. E às vezes é mesmo necessário dar um passo atrás para seguir em frente. Já aconteceu-me isso e acontece-me com frequência. Às vezes nós temos que parar, ver o que é que os resultados que estão e como é que podemos evoluir, e às vezes o dar o passo atrás é a solução. Sem dúvida. O passo atrás é só para apanhar balanço melhor. Uma história de sucesso. Em primeiro lugar, agradecer, peço desculpa, cheguei um pouquinho tarde, se calhar 5 ou 10 minutos depois. Tudo bem. Um sucesso, ouvi com muita atenção e pronto, vamos seguir o exemplo. Nós também estamos cá praticamente há 5 anos. Quando chegamos cá em Portugal, era tudo muito complicado, não víamos o norte, mas pronto, alguém indicou-nos a doutora Ângela e nós começamos a frequentar. Penso que deve ser um dos primeiros sítios que a doutora Ângela mencionou, não sei. Penso que é ali onde ela começou. Nós começamos com ela e até hoje estamos com ela satisfeitos. Ainda há muito por fazer, mas também já demos passos, não diria passos gigantes, mas já demos alguns passos firmes. E essa história só faz com que nós tenhamos mais aquela força de vontade, aquela força de lutar, acreditar, porque de facto há vezes que logo na primeira queda, segunda queda, há sempre aquela impressão, mas isso vai dar, será que é melhor parar por aqui ou vamos continuar? Foi uma história de facto que veio mesmo para incentivar. Nós estamos bem entregues com a doutora Ângela e pronto, temos estado aqui também. Sempre que temos familiares e amigos que chegam cá a Portugal e procuram saber, opa, nós queremos uma contabilista, não te preocupes que nós vamos mostrar quem é esta contabilista que vai resolver aqui os teus problemas. E todos estão satisfeitos. E pronto, vamos continuar, estamos aqui, pés firmes no chão, a ideia é continuar e temos também uma missão bem assente, uma visão. E pronto, qualquer dia, quem sabe daqui a não sei quanto tempo estaremos aqui de novo para contar uma outra história, já com uma história mais evoluída que esta. Até lá estaremos a contar histórias já num passo já mais avançado. Obrigado. Obrigada, Avelino. Fantástico. É isso Obrigada, mesmo. Sra. Avelina, é verdade. O que o Sr. Avelino reporta realmente, eu sempre tenho alguém que precisa e ele pelo menos tem-me indicado algumas pessoas. Eu sou muito agradecida, Sra. Avelina. Muito obrigada pelo reconhecimento. Obrigado. Não sei se tem mais alguém que queira partilhar alguma situação. Julgo que toda a gente já disse um bocadinho. Pronto, sabe, acho que estamos na fase final, não é? O Sim, pequenino está aqui um bocadinho chateado hoje. vai descansar. É maroto. Obrigada por esta oportunidade, Ângela.
Obrigada, Este, e este obrigada grupo a tem todos sido por virem. inspirador. Eu tenho muita pena de ter calhado nos dias de ok do meu filho e chego tardíssimo a casa. Eu queria tanto ter assistido à Judite no outro dia. Espero conseguir nas próximas sessões, porque de facto é riquíssimo estarmos com as pessoas certas, estarmos com pessoas que nos tragam mais valor, que nos inspirem, que nos aplaudam, vá, bora, força, porque quando temos pessoas assim ao lado é mais fácil continuar. E sem dúvida esta comunidade Click Me Up veio mesmo a calhar. Obrigada. Obrigada, Sava. Obrigada a todos os presentes. E até uma Obrigado. próxima. Obrigado. Obrigada, obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, Deus. até já. Até já, Adeus. até já, até já, até já. Sim, enfim.